Lucas capítulo 5, 17. Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontravam-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas não achando por onde o pudessem levar para dentro por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Percebendo, porém, Jesus os seus pensamentos, Jesus lhes perguntou: por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. E maravilhados, todos glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Que o nosso Deus e Pai nos abençoe de forma a podermos receber com o coração aberto a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos domingo passado com uma mensagem introdutória sobre o tema milagres. E nós vamos falar durante alguns domingos sobre esse tema, milagres. E hoje nós vamos falar sobre o paralítico e os seus amigos. É bem verdade que nós já aqui pregamos sobre alguns milagres interessantes, alguns milagres que eu não vou repetir, porque eu vou escolher alguns dos quais eu ainda não falei recentemente. Mas nós falamos do cego de nascença, nós falamos do paralítico junto ao tanque Betesda, e hoje nós vamos falar de outro paralítico, o milagre de cura desse paralítico. Nós falamos que os milagres, eles têm um sinal, alguns sinais característicos. Eles servem para confirmar a mensagem de Deus, vinda pelo mensageiro de Deus. É um ato de Deus que confirma a sua mensagem através de seu mensageiro. E os milagres servem para glorificar a Deus. E os milagres têm a ver com a sua própria natureza. Por isso, só Deus faz milagres. E nós vimos e estamos vendo que os milagres têm sempre uma lição a nos ensinar, uma ou muitas lições a nos ensinar. Nesse texto, nós vemos Jesus numa casa, e a casa lotada, lá em Cafarnaum, a casa lotada. Cafarnaum é o nome de uma cidade, e naquela casa estavam assim muitos doutores, mestres da lei, das escrituras, estavam muitos fariseus, que vieram de tudo quanto é lugar para dar uma fiscalizada e saber quem é Jesus, o que ele está fazendo ali, quem é esse agitador. E eles estavam lá nesse lugar que lotada, essa casa não podia receber mais ninguém. As pessoas já do lado de fora, na porta, querendo ouvir, querendo um espaço para ouvir sobre aquele que estava com uma mensagem tão diferente, com uma mensagem com tanta autoridade e com poder. E ali, naquele lugar, chega um paralítico, só que o paralítico carregado por seus amigos. E esses amigos olham, tentam de todo jeito penetrar naquele quintal, naquela casa, para colocar aquele paralítico diante de Jesus, e não conseguem. Então eles têm uma ideia: espera aí, vamos ver por onde a gente pode chegar com ele, e procura daqui, procura dali, e acham que por cima podiam descer aquele paralítico na presença e na frente de Jesus. É o que eles fazem. E Jesus olha a fé daqueles homens, olha a fé do próprio paralítico, que não desistiu, que insistiu para ir, que foi levado e carregado para aquela presença daquele homem tão diferente.
E eles descem o paralítico diante de Jesus, segurando em corda. Começo a pensar, né? Eles destelhando a casa dos outros e descendo aquele paralítico. E Jesus, olha, que fé tem esse pessoal aí, hein? E diz, perdoados são os seus pecados. Todo mundo fica atônito, os escribas e fariseus não aguentam aquilo. Ele está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode falar isso. E aí, Jesus fala, olha, já que vocês estão questionando isso aí no coração de vocês, com esses pensamentos, estão arrazoando, algumas Bíblias estão assim, arrazoando em seus corações, eu vou fazer o seguinte, para que vocês entendam que eu posso perdoar pecados, eu vou dizer que vou curar esse homem, para que vocês entendam o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer para ele, ó, levanta aí e vai para casa, caminhando por si só. Então, para que vocês entendam que eu posso perdoar pecados, ô paralítico, você vai ser um ex-paralítico. Levanta, pega a tua maca aí, tuas coisas, e pode ir embora para a tua casa. E foi o que aconteceu, e aquele homem sai glorificando a Deus. E as pessoas glorificam a Deus, fica todo mundo de boca aberta, todo mundo atônito, declarando, hoje nós vimos coisas extraordinárias. A gente pode logo de cara ver que a ida desse homem até Jesus foi uma providência de Deus. Jesus queria ensinar alguma coisa para aquela galera toda, para aquela turma toda que estava ali. Jesus queria dar uma lição. E essa lição foi dada por intermédio desse paralítico. O desenrolar da história nos deixa claro que aqueles homens religiosos, aqueles homens de coração fechado, aqueles homens que conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam o Deus da palavra, precisavam aprender alguma coisa, e essa coisa foi ensinada aqui nesse texto. A gente vai, então, meditar detalhadamente, um pouquinho mais detalhadamente sobre o texto. Para isso, eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler cada versículo desse, e vai meditar em cada versículo desse, qual a lição que ele tem, ou que eles têm a nos ensinar. A primeira coisa é o versículo 17, meus irmãos, o versículo 17 vai falar que a casa estava cheia. Doutores da lei, mestres da lei, povoavam aquela casa. E outras pessoas também, mas destaca-se aqueles que estavam ali, vieram de todos os cantos para ver o que aquele agitador chamado Jesus de Nazaré estava aprontando, o que ele estava fazendo. E diz o texto que o poder do Senhor estava sobre Jesus. Na verdade, ele era o Senhor poder. Se a gente for um pouco mais profundamente no texto, a gente vai ver que o poder do Senhor, na verdade, é composto por duas palavras, que é Kyrios Dinamis. Meus irmãos, só estou citando porque eu li, me aprofundei no estudo, mas eu não entendo nada de grego, não. Se alguém quiser saber grego, fala com o pastor Marcos ali, que ele sabe mais do que eu. Mas o que quer dizer esse texto, essa expressão, é que Jesus era o próprio Senhor poder, porque ele estava ali pronto para operar maravilhas, milagres, porque ele podia. Ele tinha o poder para isso. O poder de Deus, na verdade, estava sobre ele. Ele era o Senhor poder que curava. Ele é o Senhor poder que restaurava. E a gente vai ver que ele é o Senhor poder que também perdoava. E a gente pode ver no versículo 18 e 19, então alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para dentro e colocaram diante de Jesus. Mas não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão, diante de Jesus. Meus irmãos, aqueles homens insistiam em colocar o seu amigo diante de Jesus. Eles insistiam em colocar aquele homem diante de Jesus. Eles carregavam aquele homem para a presença de Jesus. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. É a fé viva, é a fé que age,
é a fé que se movimenta, é a fé que não para. Se você está com dificuldade de carregar seu filho para a presença de Jesus, tenha fé e carregue, insista, nem que seja por cima do telhado, nem que seja com um esforço maior, mas leva. Se você está precisando insistir muito para carregar uma pessoa até a presença de Jesus, insista, tenha fé, trabalhe, mas não deixe, não desista. Se o teu marido está desanimado, aí o maridão está desanimado, insista, tenha fé, trabalhe, porque vale a pena levá-lo até a presença de Jesus, mesmo que seja descendo por cima de um telhado. Mas vale a pena, sempre vale a pena. E a fé que agrada a Deus não é aquela fé que fica esperando tudo pronto cair do céu. A fé que agrada a Deus é a fé que se movimenta, que age, que toma iniciativa, que crê. É aquela fé que não para, é aquela fé que não desiste no primeiro obstáculo, é aquela fé que não abre mão de buscar aquilo que entende ser o principal, o fundamental para a sua vida. Tiago vai dizer que no capítulo 2, versículo 17 e 18, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Significa dizer, meus irmãos, que não adianta ter fé e ficar quietinho, parado, estático. Não adianta ter fé ou dizer que tem fé e não tomar iniciativa. Não adianta dizer que tem fé e não correr atrás. Não adianta dizer que tem fé e ficar esperando somente pelos outros. Tenha fé e atitude. Tenha fé e ação. A fé que agrada a Deus é a fé desses homens que não se contentam em ver o amigo naquela situação, que entendem que está ali e colocá-lo diante de Jesus ia trazer algo bom para aquele homem. E, meus irmãos, não deve ter sido fácil. Eles subirem no telhado, acharem um lugar, uma brecha, arrancar a telha do telhado dos outros, se submeter até ao escárnio ou até uma reprimenda séria, para descer aquele homem diante de Jesus. O versículo 20 vai dizer que Jesus, olhando a fé daqueles homens, declara, perdoados são os teus pecados. Olha que declaração interessante. O homem queria chegar à frente de Jesus, que curava, e quando chega, Jesus diz para ele, perdoados são os teus pecados. Meus irmãos, o judeu, ele entendia que o sofrimento era fruto do pecado. O sofrimento era consequência do pecado. Então, se alguém estivesse em sofrimento, era porque esse alguém tinha cometido o pecado. Aquele homem paralítico, boa coisa ele não era, segundo o entendimento do judeu da época. Qualquer um que apresentasse uma deficiência, qualquer um que apresentasse uma anomalia física, qualquer um que apresentasse uma limitação em seu corpo, em seus sentidos, essa pessoa estava sofrendo aquilo como uma maldição, porque alguma coisa ela aprontou, alguma coisa ela fez. Descer diante daqueles homens, para aquele paralítico, era uma exposição tremenda, era expor sua condição de amaldiçoado, era expor sua condição de pecador, merecedor daquela humilhação que era ser paralítico. Porque naquela época ser paralítico, meus irmãos, era uma maldição mesmo. Porque aquele homem vivia dependendo sempre de alguém. Não tinha espaço no mercado de trabalho, não tinha cota em concurso público, não tinha nada disso. Aquele homem estava fadado a depender de alguém, a mendigar, a ter sempre alguém para cuidar dele e das suas coisas. Aquele homem não tinha espaço para trabalho, aquele homem não tinha espaço para ter autonomia, para se emancipar. Aquele homem
vivia debaixo da maldição ou dos olhos amaldiçoadores do seu tempo. Então, quando ele desce ali na frente de todo mundo, ele está expondo aquilo tudo. Provavelmente, a elite religiosa que ele estava, olhou com censura. Olhou para ele criticando. O que esse pessoal está fazendo? O que essa gente mal educada está fazendo? Esses vândalos estão destruindo a casa dos outros. O dono da casa não deve ter ficado satisfeito. As pessoas que estavam ao redor devem ter olhado com desprezo. Os escribas e fariseus devem ter olhado com nojo, enquanto ele descia diante de Jesus. Só que Jesus olhou diferente. Jesus olhou com alegria. Ficou feliz de ver a fé daqueles homens. Ficou feliz de ver a atitude daqueles homens. Jesus sempre olha diferente, não é mesmo? A gente às vezes pode olhar alguém fazendo uma coisa, manifestando uma atitude de adoração, de louvor, uma expressão de glorificação a Deus, e às vezes a gente pode criticar, né? Pode olhar diferente, mas o olhar de Deus é outro. Ele olha para o que está dentro do coração das pessoas. Ele olha para o que está dentro da alma das pessoas, da intenção sincera das pessoas. É assim que ele nos olha. O olhar de Jesus sempre é diferente. E aí, quando Jesus diz, perdoados são os teus pecados, ele está dando aquilo que aquele homem precisava, o perdão. Porque mais do que a sua capacidade física debilitada, ele tinha a alma debilitada pela culpa. Dizer perdoados são os seus pecados era libertar aquele homem daquela maldição que ele carregava. Dizer perdoados são os teus pecados era tirar daquele homem o peso da culpa que ele vivia dia após dia. Aquele homem acordava todo dia e olhava, eu sou um amaldiçoado, eu sou um pecador que não presta, eu sou pior do que o mundo. E quando Jesus diz para ele, perdoados são os teus pecados, ele está dizendo, você não é pior do que ninguém. Você é um filho amado de Deus. Deus te ama do jeito que você é. É isso que Jesus faz para aquele homem. E alguém pode pensar, poxa, ele chegou lá, ele não queria perdão, ele queria cura. Só que Jesus só perdoa quem deseja ser perdoado. Quando ele diz, perdoados são os teus pecados, ele está dizendo para alguém que realmente queria o perdão. Ninguém recebe o perdão de Deus sem que deseje esse perdão. Não adianta você, meu irmão, minha irmã, pedir perdão pelo pecado dos outros. Porque cada pessoa precisa desejar ser perdoada. Precisa se arrepender do seu próprio pecado. Você não pode se arrepender pelo pecado do seu filho. Infelizmente, você não pode se arrepender pelo pecado do seu marido. Você não pode se arrepender pelo pecado da sua mulher. Porque cada um só recebe o seu perdão quando deseja ser perdoado. Versículo 21, que diz assim, e os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é esse que profere blasfêmia? Ora, os mestres e fariseus concluíram, estava aí o que faltava. O que a gente precisava para acusar esse homem, nós já temos. O que nós precisávamos para condená-lo, já temos, porque ele diz, perdoados são os seus pecados. Só que só Deus pode perdoar os pecados. E sabe que eles estavam certos? Só Deus pode perdoar os pecados. No Velho Testamento, meus irmãos, não há referência nenhuma que o Messias pudesse perdoar os pecados. Somente Deus poderia fazer isso. Mais uma vez, Jesus diz para todo mundo, muito prazer, eu sou. Muito prazer, eu sou Deus convosco. Porque Ele podia perdoar os pecados. E é o que Jesus quer falar para você hoje, olha, muito prazer, eu estou aqui, diante da sua mente, da sua alma, para dizer para você, perdoados são os teus pecados. Basta você querer, basta você receber. Meus irmãos, os judeus ficaram em polvorosa, os fariseus ficaram irados.
Eles não podiam admitir que alguém fizesse aquilo. Aí Jesus fala, olha, já que vocês estão falando isso, versículo 22. Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer? Perdoar são os pecados ou dizer levanta-te e vai embora andando por si só? O que era mais difícil? O que era mais difícil para Jesus fazer? Perdoado são os teus pecados ou curar aquele homem? Certamente, meus irmãos, o mais difícil mesmo era perdoar os pecados. Sabem por quê? Porque operar a cura, talvez um homem consiga fazer. Mas perdoar pecados, de fato, só Deus faz. Porque todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Só pode perdoar pecado, portanto, aquele que é ofendido pelo pecado. Só pode cobrar esse débito quem é o credor dessa dívida. Só Deus pode. E sabe como que Jesus perdoou os nossos pecados? Lá na cruz. Então, perdoar os pecados, de fato, se a gente for até a última análise, era de fato mais difícil. Era de fato mais pesado. Era o que requeria um poder maior do próprio Deus, que estava ali, na pessoa de Jesus, diante deles. Meus irmãos, o versículo 25 e 26. Depois de Jesus operar aquela cura, depois de Jesus fazer aquele homem se levantar e ter sua saúde restaurada, depois dele demonstrar toda a sua autoridade sobre qualquer enfermidade e sobre qualquer pecado, porque ele podia perdoar, chegou o ponto onde nós falamos aqui, que todo milagre, toda a ação de Deus, tudo que Deus fez, desde o universo, até a cura desse homem, até a ressuscitação de pessoas, até a sua própria ressurreição, até chegar em você, tudo que Deus faz é para a glória dele. Todo milagre glorifica a Deus, como esse aqui. Então eu sempre vou repetir isso, o milagre glorifica a Deus. Deus é glorificado. Deus está sendo glorificado na tua vida. Você tem glorificado a Deus pelo que Ele tem feito por você, mesmo no seu sofrimento, ou você está agindo como aqueles homens daquela época que pensavam que todo sofrimento é resultado de uma maldição, de um pecado, que você é pior do que os outros, que você é culpado e tem que viver com essa culpa. Chegou a hora, meus irmãos, de estar diante de Jesus e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, perdoa os meus pecados. E chegou a hora de receber o perdão. Nós cantamos domingo passado e repetimos hoje para quem chegou mais cedo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a obra mais maravilhosa que Ele faz, que Ele fez e continua fazendo, e vai continuar fazendo na vida de muita gente. A gente vai pensar agora um pouquinho naqueles homens que levaram o seu amigo até as últimas consequências. Homens de fé. E a gente vai pensar nos homens que estavam ali, nas pessoas que estavam naquela circunstância, naquela situação, diante de Jesus. Ali nós tínhamos algumas categorias de pessoas. Nós tínhamos os curiosos, aqueles que queriam ver alguma coisa acontecer. Tem sempre gente assim. O sujeito vai no lugar para assistir, para ver o que pode acontecer ali. Ou ouve falar que ali acontecem milagres, sinais, ou que ali o culto é legal, que a música é boa, ou que ali tem a distribuição de alguma coisa que ele pode tirar algum proveito, não importa. Tem os curiosos de plantão, aqueles que querem ver o movimento, querem ter a novidade. E é por isso que muita gente, que muitos líderes que sacaram que sempre tem que trazer uma novidade.
uma novidade para o povo, para que o povo possa alimentar sua curiosidade, para que tenha sempre uma moda nova e os cultos fiquem cheios e as ofertas fiquem mais ricas. Por isso que você vai ver muita coisa acontecendo, e eu vi ao longo da minha vida, da minha história na igreja, muita coisa. No passado, lá atrás, tinha um pessoal que rodava disco ao contrário, não sei se vocês lembram disso, pegava um disco de vinil, né, um LP, e rodava ao contrário. Aí saiu um monte de coisa ali, mensagem satânica, não é isso? Mensagem... Aí era moda, e todo mundo ia lá para assistir a palestra do sujeito, que rodava disco ao contrário, saía lá umas frases. O Roberto Carlos, então, era cheio de mensagem de Satanás é meu rei, essas coisas aí. Xuxa, banda de rock. Teve gente que gravou ao contrário a mensagem para que pudesse sair de verdade. Depois veio a moda do dente de ouro, não sei se vocês lembram disso, que aparecia dente de ouro na boca dos outros. Se aparecesse dente de ouro hoje aí, ia estar arrancando para vender, né? Pois é, mas tinha essa. Depois já surgiram muitas outras modas. A flor, então você leva a rosa para casa e aquela rosa tem um poder miraculoso. Você bota um copo em cima da geladeira ou da televisão com água atrás da porta. Você leva uma trombeta para casa e toca, pô, a trombeta no ouvido do teu marido para ver se ela acorda e fica mais, né? Pô, o cara está meio devagar. Você tem um perfuminho, o perfume que você leva e você passa aquele perfume que o teu marido não vai te largar nunca mais se você botar aquele perfume. Tem, não sei se tem a cueca do poder, eu não sei o que tem mais. Eu não sei, deve ter a cueca poderosa. Tem de tudo, meus irmãos. Eu estava vendo essa semana a pessoa que fazia lá um truque e tirava um coração de boi da pessoa, era tudo armação, mas a mulher, a missionária lá, fazia aquele teatro todo e arrancava um clipe da cabeça da mulher, que era um desses de fralda de bebê, de tecido, né, que aquele clipe, ela fazia lá um truque. Tem de tudo. Tem de tudo. E o pessoal vai atrás dessas novidades e descobriram que dar novidade em culto, isso dá dinheiro. Isso atrai muita gente. E é o que mais tem por aí. Tem de tudo para satisfazer a curiosidade. E curiosidade, meus irmãos, não é fé. Não é fé. Então, naquela plateia ali do tempo de Jesus, nesse fato, tinha os curiosos. Mas tinha também, meus irmãos, ali naquele lugar, o homem que foi carregado. Tem gente que está aqui hoje que veio carregado. Eu acredito nisso, que veio porque alguém chamou. Veio porque alguém trouxe, porque alguém convidou, porque alguém insistiu. Não, vamos lá ouvir a palavra. Vamos lá ouvir o que Deus tem para falar para você. Vamos lá para você receber uma porção, talvez uma resposta que você precisa. Tem o pessoal que veio carregado para cá. Pois saiba você que veio carregado, que não foi à toa. Alguém te ama, trouxe você. Alguém que tem fé que você vai ouvir a palavra, trouxe você. Alguém que tem fé, quer ouvir de Jesus hoje, perdoados são os teus pecados. Então você veio carregado para cá. Tem a turma dos religiosos aqui, tem o fariseu, o escriba, aquele pessoal que veio na presença, mas não trouxe o coração. Significa dizer que é a galera que vem, mas com o coração fechado, esperando um deslize, esperando uma falha, esperando algo que dê errado para ele poder falar, não falei, ia lá. Aquele pastor falou aquela palavra errada, aquele pastor não estava muito certo naquilo que ele falou, aquela música, alguém desafinou, alguém tocou uma nota diferente, aquela igreja estava mal iluminada, aquela igreja estava iluminada demais. As pessoas que vêm com o coração fechado, não abrem o coração para ouvir o que Deus tem para falar no seu coração. Tinha essa turma aqui, mas tinha também aqueles que carregam, aqueles que se doam pelo amigo, se doam pela pessoa amada, aqueles que estão auxiliando, aqueles que estão com o coração aberto,
aqueles que estão recebendo de Deus aquilo que Deus tem para dar, aqueles que estão sedentos e vêm para matar a sede. Tem aqui nesse texto, meus irmãos. Como é a sua fé? É a fé passiva, que só espera, ou a fé que age, que busca, que vai ao encontro de Deus? A fé que agrada a Deus, meus irmãos, é aquela que dá um passo em direção a Ele, é aquela que decide estar com Ele, é aquela que não abre mão de recebê-lo e de ser recebido por Ele. É a fé dinâmica, é a fé que desperta em Jesus a alegria, que desperta no Pai o prazer de olhar para o seu filho todo imperfeito, todo sujo, caído, mas que vem em direção a Ele para receber o abraço do Pai e ouvir do Pai: o meu filho estava morto e reviveu, o meu filho estava perdido e se encontrou. Que esse Deus e Pai nos abençoe.